a importância da informação. E será que o jornalismo verdadeiro está perdendo espaço para os internautas de plantão? Este é o tema da minha conversa com o também jornalista Luciano Medina. Como vai você, Luciano? De bem com a vida? De bem com a vida sempre, Cris. Uma satisfação estar conversando contigo, enorme. Essa questão que você está levantando está muito ligada à questão da regulamentação da profissão. Você sabe que, em um momento, a necessidade do diploma de jornalista foi questionada, inclusive extinta essa necessidade, né? Então, na verdade, se confunde jornalista com repórter, jornalista com comentarista, jornalista com pessoa que emite opinião, certo? Então, você tem que diferenciar isso, né? É mais ou menos como você não sabe a diferença entre médico, enfermeiro, biomédico, acupunturista, acupuntriata, ou seja, outras profissões também têm especialidades, e a questão é que o jornalista, quem é o jornalista? Ele é o responsável técnico pela qualidade da informação. A minha recomendação àqueles que leem, aqueles que têm contato com informação, é observe muito se tem mais de uma versão da história. Certo? Lamentavelmente, no Brasil, nós perdemos o cenário ético na nossa informação, né? Em outros países, como nos Estados Unidos, existe um código de ética para a prática do jornalismo, e esse código de ética é bastante rigoroso. Entre os itens que são exigidos para que se considere uma opinião como notícia ou uma opinião como fato jornalístico, é a variedade, a multiplicidade de pontos de vista, né? Eu acho que, de alguma forma, eu vou fazer aqui de alguma forma, eu vou fazer aqui não uma acusação, mas uma alerta, né? Os educadores de jornalismo, os professores de comunicação, certo? Durante muitas décadas, nós vimos professores falando em jornalismo engajado, certo? E o que nós precisamos é de jornalismo independente, jornalismo isento, jornalismo equidistante entre os vários pontos de vista. Então, o que nós vemos agora são comentaristas que falam para grupos específicos, né? Então, se você vê, por exemplo, um deputado federal, um deputado estadual, um vereador fazendo uma live, se manifestando em relação a uma situação, isto não é jornalismo, isso é opinião. A opinião é livre, a opinião tem que ser livre, né? Mas isto não é jornalismo. O jornalismo é uma ferramenta da democracia, ferramentas da democracia. Sem o jornalismo, o cidadão não tem como avaliar, inclusive, o que os governos estão fazendo. Até porque os governos têm suas equipes de comunicação e fazem sua pauta, né? E pautam, agendam a informação que é veiculada na sociedade. Então, nós precisamos, o jornalismo é muito necessário. No meu ponto de vista, nós precisamos de uma regulamentação para o jornalismo mais séria, né? Precisamos um reforço muito forte no conselho, precisaríamos de um conselho de jornalismo, certo? O sindicato não tem cumprido um papel adequado na proteção da profissão, que é a proteção da própria democracia. Então, assim como acontece na medicina, em que você tem o sindicato médico, né, que tem uma função, e você tem o Conselho Federal de Medicina, que é um órgão de Estado e que defende a profissão para a sociedade. Dentro dessa leitura, nós podemos dizer que o jornalista, o profissional do jornalismo, ele está perdendo protagonismo? Não, eu não acho que a questão, acho que o jornalismo está sendo destruído no Brasil, não é uma perda de protagonismo. O jornalismo está sendo destruído no Brasil, né? Existe um processo de destruição
de profissões essenciais, né? O engenheiro civil, o arquiteto, né? O médico, estão vendo suas atribuições técnicas sendo fatiadas, sendo destruídas. Né? A quem interessa isso? Interessa isso a quem quer implementar regimes de poder autoritários. E Certo? como Não a tem nenhum medo população, de dizer que como nós temos sim um processo de autoritarismo já muito antigo no Brasil. A estrutura do Estado brasileira é uma estrutura autoritária. O presidente eleito brasileiro tem mais poderes do que Dom Pedro II, que era um imperador, que tinha um poder moderador. Né? O presidente tem mais poderes que Dom Pedro II, ou seja, a estrutura, independente de quem está ocupando esse cargo, seja do partido A, B, C, seja de qual matiz ideológica ele for, esse cargo está sendo ocupado de forma muito predatória, muito autocrática, muito autoritária. tu entendes que tempo de guerra é tempo de mentira na Terra? Olha, a propaganda de guerra sempre procura mostrar um lado da história, mostrar um lado da situação. É como te disse, né? O jornalismo tem justamente a função de mostrar os vários aspectos de um fato, ou seja, a verdade, isso é uma frase confucionista, né? A verdade não está nos homens, está entre eles. Então, a função do jornalismo é mostrar os vários pontos de vista sobre uma mesma situação para que o cidadão possa tirar as suas conclusões. Né? Inclusive, agora estamos nos dirigindo para um momento de pré-campanha, né? De pré-campanha municipal. E me preocupa justamente isso. Como o cidadão, de que maneira o cidadão vai decidir se uma gestão foi razoável, foi ruim, foi boa, se o jornalismo está cerceado. No meu blog, o lucianomedina.wordpress.com, uma das matérias que é um blog com mais de 500 mil de leitores, né? Uma das matérias que fez muito sucesso é justamente teve muitos leitores, muita busca de leitura, é justamente aquela em que mostra que as fraudes na contabilidade da Petrobras são registradas na justiça americana. E essas fraudes aconteceram durante os mandatos de Lula e Dilma, certo? Ou seja, se os presidentes da República são ou não responsáveis pelas fraudes na contabilidade da Petrobras, bom, isso é uma discussão que tem que ser levada a fundo, a cabo, na justiça. Mas o fato é que, na justiça norte-americana, né, a Petrobras é uma empresa fraudulenta, certo? Que inclusive teve que admitir essas fraudes, assinar um termo de admissão, né, de que praticou fraudes na Bolsa de Valores de Nova York para poder continuar operando e pagou uma multa para poder continuar operando. Então, não é a justiça brasileira, é a justiça de um outro país, certo? Está mostrando que nós tivemos problemas graves aí na infraestrutura de petróleo brasileira. Então, isso é função do jornalismo, mostrar que pode não haver, podem não haver elementos contra esses presidentes na justiça brasileira, mas de outros países há. Toda esta construção de cidadania, Luciana, me parece que passa pela educação e dentro da educação a leitura de livros, né? Eu estou vendo que os livros são teus eternos companheiros. Olha aqui, ó, Cris, isso aqui não é de. Eu posso tirar o livro da estante, né, e mostrar, porque teve recentemente aí um membro do Poder Judiciário que usava uma biblioteca cênica. Não, esse é o meu ambiente de trabalho. Os livros são uma referência importante. Né? Nós tivemos agora, recentemente, a Feira do Livro em Porto Alegre. Os organizadores da Feira do Livro estão muito felizes com a retomada. E uma das coisas que eu achei interessante nos depoimentos
dados pelos organizadores da Feira do Livro, que são ligados à Câmara Rio Grandense do Livro, é que os jovens estão lendo muito. Essas pessoas de 13, 14, 15, 17, 18 estão procurando livros e eles estão, inclusive, muito voltados para a literatura fantástica, para a literatura, né, de terror, de suspense, fantástica. Isso está fazendo muito sucesso entre esses jovens, o pessoal nessa faixa etária. Fico feliz de ouvir isso, né? Eu fico muito chateado quando escuto as pessoas dizerem que a geração muito jovem é uma geração descomprometida ou desinformada. Eu não tenho essa percepção. Eu acho que os muito jovens são mais comprometidos com causas sociais e percebo eles como sendo uma esperança de que nós tenhamos dias melhores no nosso país, no nosso planeta. Perfeito. Luciano, vou te fazer um desafio. Tu vais nos fazer a resenha de um desses livros nos próximos De Bem com a Vida, para que a gente realmente tenha uma perspectiva de ampliar o conhecimento, e o conhecimento nos leva a estar cada vez mais de bem com a vida. Muito obrigada, e por favor, nos dê de novo o endereço do teu blog, que é extremamente bem conceituado e tem, meu Deus, milhões de visitantes. Muitos visitantes. O meu blog é um blog HTTP. HTTP, /, né, aquela barra com o lado de cima para a direita, /, lucianomedina.wordpress.com. WordPress é WORPERS. WordPress é imprensa escrita. lucianomedina.wordpress.com. Você pode ir lá entrar em contato com meus artigos, minhas crônicas, né? Entre outros textos meus, inclusive ligados aos meus estudos de pós-graduação. Eu sou pós-graduado em redação pela Berkeley University, então lá você vai poder ver um pouquinho do trabalho também da minha relação com esse grupo de estudos aí da Berkeley. Certo? E este Luciano Medina vai estar aqui no De Bem com a Vida trazendo um pouquinho da magia e do conhecimento dos livros. Um grande abraço, Luciano. Um grande abraço, Cris. Sucesso para você.